Minas Gerais, graça e paz para vocês, mineiro, maranhense, paraense, rio-grandense, mato-grossense, baianos, pernambucanos, lagoanos, todos os meus queridos irmãos de todos esses 26 estados que nós temos no Brasil. Graça e paz. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu tenho para nós uma mensagem, uma palavra. E a palavra que eu tenho, talvez você está na graça, você ainda está um pouco meio confuso, mas eu quero te esclarecer. A oração é um mandamento ou uma necessidade? Bem, a oração procedeu de quem? Quem orava? Os judeus, os hebreus. Por que eles oravam? Porque Deus não estava com eles. Deus não estava com ele. Eles precisavam de clamar, precisavam de orar, invocar Deus, buscai-me-ei e me acharei, quando me buscai de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Clama-me, respondei-te-ei e anunciarei coisas grandes que vós não conhece. 33:3. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Aonde está? Está ali. Está no livro de Salomão, Provérbio, capítulo 8, versículo 17. Então o povo buscava, clamava, dia após dia, clamando, buscando a Deus, porque Deus não estava. Deus não fazia presente, Deus não estava. Então, muitas vezes, era necessário eles orar, para que Deus respondesse às suas orações. Então, eles tinham que clamar, tinha que invocar, tinha que buscar para que Deus estivesse com eles. Então havia era uma ordenância da própria lei, que o próprio Moisés dizia: devemos buscar, devemos nos santificar, devemos passar essa noite ali em oração. Eles amanhecia, anoitecia e amanhecia. Quando Pedro foi preso, na casa de Maria, permanecer em oração, porque era um costume dos judeus. Nós olhamos para aquela passagem do capítulo 3 de Atos. Pedro e João iam para a oração. A oração tinha horário, tinha as reuniões. Os judeus batiam a cabeça no banco, se batia nos bancos do templo. Por quê? Mas Jesus foi bem claro. Não é no monte nem em Jerusalém que se busca Deus. Deus se busca em espírito e em verdade. Então você pergunta: mas irmão Nilson, o que eu quero saber, se orar é uma necessidade hoje? Não, não é uma necessidade. Por quê? Deus já está dentro de nós. Se Deus está dentro de você, o que você tem que fazer hoje é o quê? É agradecer Ele. Somente agradecer. Oh, Senhor, socorre-me! Ele já está dentro de você. Como é que você vai chamar um bombeiro para socorrer se o bombeiro está do seu lado?
Oh, Senhor, visita o irmão, a irmã fulano e tal. Por que o Senhor visita? Se o Senhor já está dentro dela. Senhor, chegou a hora da mensagem. Eu entrego o mensageiro nas tuas mãos. Ele está na mão de quem? Por que entrega o mensageiro nas tuas mãos? Então Jesus diz, condorai, não sejai como os hipócritas. Porque muitas dessas orações que fazia os judeus era apenas um costume, tradição, até hipocrisia, eram os hipócritas. Ele disse, condorai, não sejai. Como quem? Aqueles que gostam de orar em pé, na sinagoga, nas ruas e na praça, usando longas orações e até palavras bonitas. Para quê? Para ser visto pelo povo. Em verdade vos digo que já recebesse o vosso galardão. Porque esses homens, como diz no capítulo 23 de Mateus, gostam de se assentar na cadeira de Moisés, é os que gostam de se aparecer e até nos dias de hoje. Você vê nesses grandes eventos, eles dão um microfone pro presidente lá, pro fulano de tal lá, Senhor, aqui está o teu servo, fulano de tal, assim, estenda as tuas mãos e abençoe esse evento, faça uma grande obra, cura, abençoe esse povo, faz isso, faz aquilo outro, dando ordem nas suas orações o que o Senhor deve fazer. Então o povo hoje vive muito debaixo de oração, preocupado com oração. Eu estive uma certa vez, me faz me lembrar, minha esposa estava comigo. Eu fui num culto e chegou lá, tinha uma missionária que ia pregar nessa igreja. Eu cheguei com a minha esposa, sentei. Logo a dirigente do trabalho me chamou. Eu vou dar a oportunidade. Naquele tempo, eu já era pastor, naquele tempo. Me deu uma oportunidade. Eu fui e dei uma palavra. Saudei, trouxe uma palavra e me assentei. E ela chamou a missionária, a responsável da noite. E aquela missionária foi lá na frente, falou, ela terminou. Quando ela terminou, ela voltou para a dirigente do movimento do trabalho. Ela falou assim, agora eu vou pedir vocês para fazer 2 filas. Vou chamar aqui o pastor Nilson e chamar aqui a missionária e vocês formam 2 filas e eles vão orar. No momento que foi feito 2 filas, eu comecei a orar. Mas eu orava de uma forma que chamava atenção. Eu usava a palavra muito bonita. Eu usava também, Senhor, aquelas mãos que abriu o mar vermelho para que o teu povo passasse. Senhor, aquelas mãos que fechou a boca do leão para que não tocasse em Daniel. Aquelas mãos que pegou a pedra da funda de Davi e tocou sobre a fonte de Golias. Aquelas mãos que fez sinais, prodígios e maravilha lá em Jerusalém. E essas mãos que levantou mortos em 4 dias, que essas mãos tocam sobre a vida dessa irmã, repreendendo da cabeça aos pés todo o mal, que nem o mal fica sobre ela, na casa dela, expulsa, envia uma legião de anjo
para tirar todos os espíritos da impureza, todo o mal. Senhor, se não há conversão ainda em toda a família dela, que o Senhor converta a família dela, transforma. Se há enfermidade, onde estiver, que essa enfermidade seja agora repreendida, destruída pelo teu grande poder. E ali a pouco eu olhei, quando eu olhei, a fila da missionária foi diminuindo. E o povo foi entrando na minha fila. De repente, a fila da missionária acabou. O povo foi tudo na minha fila. A fila foi até na rua. Saiu fora da igreja e foi até na rua. De repente, a missionária também entrou na fila. Como se diz, uma oração dessa aí eu também quero. Quer dizer, isso é o quê? Que eles acham que uma pessoa que ora bonito, que fala bonito, Deus está com aquela pessoa. Daí se engana. Se engana, Deus opera da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é de quem quer e nem de quem corre. Romanos 9,16, é de quem eu quero, diz o Senhor. Talvez numa simples palavra, Deus se manifesta. Então, voltando, o que é oração, meu irmão? Oração é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que olhar para dentro de você. Olhe para os seus erros. Não olhe para o erro do seu... Você tem que olhar para si mesmo. E você tem que pedir que Deus tire tudo aquilo que está te atrapalhando. Muitas vezes alguma coisa está atrapalhando a sua vida. E depois você abre a sua boca e agradece a Deus. É isso. Você não tem que interceder por ninguém, porque quem intercede é o Espírito Santo. 8:26 de Romanos. O Espírito Santo é o que intercede por nós com gemido inexprimível. E não deixa ninguém pôr a mão na sua cabeça, não. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 2. Que é isso? Pare com essas coisas, deixar homem colocar a mão. Quem é essa mão impura? Se a mão de Deus já está sobre a sua cabeça, a sua vida, quem sou eu para colocar minhas mãos sobre a sua cabeça? Essa mão, ou a mão de quem quer que seja, a mão do homem ela é impura, ela é imunda. Porque Deus já nos abençoou, está lá no capítulo 1 de Efésios, versículo ali até o 3, ele diz, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas. Não ficou nenhuma para trás. Bênçãos espirituais, no mundo espirituais. Então nós já somos abençoados, tanto aqui como da região celestiais. Então não tem que homem, irmão, você não foi na igreja, você perdeu a benção. A irmã não veio ontem, o culto ontem foi uma benção. Nós já somos abençoados. Nós já estamos abençoados em Cristo. Não deixa ninguém pôr a mão na sua cabeça. Esse pastorzão aí, essa pastorzona aí, não deixa, porque olhe para Hebreus 6. Você pode ler do versículo 1 e 2, você vai entender. Acabar com esse movimento de colocar a mão, porque não existe essa ordenança. Aquilo que está lá, como eu disse, lá no capítulo 16 de Marcos, lá, põe a mão sobre os enfermos e os curarão, aquilo ali foi acrescentado. Mas o Senhor não mandou colocar a mão em ninguém. Não mandou pôr a mão sobre ninguém. Porque a mão não tem poder nenhum. O poder está na palavra. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não é as suas mãos, não é as suas bonitas palavras, mas é o poder que está no Espírito Santo, que está dentro de você. Aí Deus opera, principalmente na vida daqueles que não conhecem. Agora, se você fica ali pedindo uma coisa que Deus não vai fazer. Deus não vai fazer aquilo que muitas vezes você já tem. Senhor, visita a irmã, salva o meu marido. Como salva o seu marido? Salva a minha esposa, salva o meu filho. Como salva? Nós já viemos a este mundo salvo. Não é o seu pedido que o seu filho, o seu marido, sua irmã, seu pai, sua mãe vai vir para a igreja porque você está pedindo? Não. Não é o seu pedir que vai resolver o problema. É da forma que Deus quer. A Bíblia diz que nós já viemos a este mundo. Está lá no capítulo 8, 29 e 30 de Romanos.
vós fosse predestinado, justificado e santificado antes da fundação do mundo, ele já te escolheu. Quem é escolhido está escolhido e não precisa. E quem não é, você pode orar, fica 20, 30, 40, 50 anos orando. É em vão a sua oração, porque os que são de Deus já está determinado. O Senhor já determinou, o Senhor já escolheu, já justificou, já santificou. Nós somos hoje filho, não somos mais servo. Gálatas 4:7, nós somos herdeiro, porque herdaremos a vida eterna. Então não adianta você tentar interceder por alguém para Deus fazer. Você pode orar para Deus abrir o entendimento daquele que está dentro do sistema. Aí é uma coisa. Senhor, abre o entendimento de fulano, de ciclano, tal, para ele entender. Agora, quanto o ir para o céu não depende de mim nem de você. Depende do próprio Deus. É Ele quem já nos manda, o nosso Espírito que está dentro de nós. Ele já vem de Deus, já passa por um tempo determinado aqui na Terra. Depois ele volta para Deus, esse corpo volta para a Terra e vira terra. Meu irmão, minha irmã, se você gostou desta palavra, se essa palavra falou bem ao seu coração, divulga esta mensagem e inscreva também no meu canal. Curte. E eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação para todos nós. Graça e a paz reine sobre nossas vidas. Graça e paz para todos.